Antes de começarmos, esse conteúdo não é recomendado para menores de 18 anos. A história a seguir contém violência, abuso psicológico, horror corporal e temas sensíveis. E claro, contém spoilers diretos da HQ Survivors Club, volumes 2 e 3. Se você deseja ler a obra sem saber o que acontece, este é o momento de parar. Caso contrário, siga por sua conta e risco. Parte 1: O menino que nunca esteve sozinho. 1987. Um museu silencioso, cheio de máscaras antigas. E um menino que só precisava de segurança, mas encontrou o terror. O nome dele era Harvey. Um garoto tímido, assustado, e preso à presença do namorado abusivo da mãe. Enquanto a mãe vai ao banheiro, o homem debocha do pequeno Harvey. Zomba do seu medo das máscaras tribais. E completa dizendo que só está com a mãe dele, até aparecer algo melhor. Harvey chora em silêncio. Quando a mãe volta, discute com o namorado, tentando defender o filho. Mais tarde, ela observa o menino brincando sozinho no chão. Ele conversa com alguém, sorri para alguém, responde a alguém. Só que Harvey não está falando com um amigo imaginário. Desde aquele dia, ele já estava acompanhado por algo muito pior. A entidade Senhor Vazio. Parte 2, a Alice original, e a que não deveria existir. Agora, de volta ao presente. Simon chama Alice para seu apartamento. Um lugar repleto de relíquias e adereços de filmes de terror, como se fosse um museu privado. Alice mexe em tudo com curiosidade, até pegar um pequeno pedaço de tecido. Simon surta, toma o tecido da mão dela, em desespero, e diz que aquela é a única peça verdadeira de toda a coleção. A tensão se dissolve com o tempo, e os dois começam a se envolver romanticamente. Só que, no meio do clima, Alice trava. Uma dor súbita, um ataque, como se algo tivesse sido rasgado dentro dela. Ela diz que precisa ir embora e foge do apartamento, sem mais explicações. E agora descobrimos o porquê. Minutos antes, na mansão, alguém bate a porta. Quem atende é a cópia de Alice, aquela que aparece no volume 1. Harvey está na porta. Ele diz que deveria ter ido à reunião do dia anterior e pergunta por Shenzira. E então, Alice pergunta quem é o homem alto e magro do lado dele. Harvey diz que achava que só ele via, que ela não deveria ter visto. O Senhor Vazio está ali. E ele ataca. Quando a Alice verdadeira chega em casa, encontra o corpo da sua cópia desmembrado no chão. Ela segura as partes nas mãos. E com um ódio frio, quase indiferente, diz: "Eu odeio quando outras pessoas brincam com os meus brinquedos." A Alice de Survivors Club, definitivamente não é uma vítima. Parte 3, o jogo chamando Shenzira. Enquanto isso, Shenzira, Theo e Kiri vão até o hospital psiquiátrico visitar J-Force, o gamer que sobreviveu ao preview misterioso. Ele está amarrado a uma maca. Mas quando ouve Shenzira chamá-lo, ele desperta e a reconhece, embora nunca a tenha visto. Então parece entrar em delírio, dizendo o nome, Happy Hero Toast. Avisa Shenzira que o jogo a quer, e diz que precisa levá-la a Acheron, antes de ter um ataque de riso maníaco. Após Theo tranquilizar o paciente, os três pesquisam os dizeres de J-Force e encontram um jogo de terror independente chamado Happy Hero Toast, que parece estar ligado a eventos horríveis. Eles assistem a vídeos de 3 programadores, que parecem ter enlouquecido durante o desenvolvimento do jogo, de forma muito parecida com a de J-Force. Como J-Force jogou uma demo, portanto foi o único a jogar até o momento, Shenzira e Kiri decidem invadir a casa dele atrás de pistas. O Clube dos Sobreviventes nunca escapou de 1987. Eles só atrasaram o inevitável. Parte 4, a coisa nos ombros de Kiri. Kiri é servidora pública e trabalha localizando pessoas para entregar ordens de restrição. Neste momento seu alvo é um homem chamado Rony. Ele faz o mesmo de sempre, responsabiliza a vítima. Diz que a mulher com quem estava saindo, caiu da escada. Mas Kiri conhece o histórico dele, todas as mulheres próximas, vivem se acidentando. Ele acha que saiu dessa outra vez.
Mas não saiu, porque Kiri nunca está sozinha. Algo que o mundo não enxerga, caminha nos ombros dela. Uma entidade feminina, faminta, protetora e monstruosa. O nome dela é Tia. E, naquele momento, Tia se revela para Rony. Ela salta e o devora. Kiri observa, e em vez de horror, apenas pede desculpas de maneira irônica. Tia precisava comer. Parte 5, o jogo que se recusa a morrer. Mais tarde, Kiri se junta a Shenzira. As duas invadem o apartamento de Grant Foots, conhecido como J-Force, em busca de pistas sobre o jogo. Tia aparece de novo, mas só Kiri pode vê-la. Ela abre a porta para as duas, mas Shenzira não percebe, porque tinha se afastado para vigiar. Kiri pergunta como o jogo ainda pode existir, se ele estava no incêndio de 1987. Shenzira explica que as peças podem ter sido jogadas em lixões eletrônicos, e sempre existe alguém que vasculha a sucata para vender ao mercado de colecionadores. E então vemos o passado. Um garoto pobre, em Accra, Gana, encontra uma peça de fliperama em um lixão. Ele tenta vendê-la a um homem que nitidamente o explora. E aquela mesma peça depois é vendida para os desenvolvedores enlouquecidos do jogo. O jogo nunca morreu, ele apenas viajou e esperou. De volta ao presente, Shenzira encontra o notebook de J-Force. Ela planeja hackear para tentar rastrear os programadores desaparecidos e descobrir a localização de Acheron, antes que o jogo a encontre. Parte 6, o lugar onde a verdade nunca é dita. Agora, Harvey visita a mãe em um asilo de idosos chamado Sunny Palms. Ele diz que está confuso, desorientado. Conta sobre o e-mail, sobre a reunião, sobre Alice. Ele pensa na morte dela, mas sua mãe reage como se estivesse ouvindo sobre um namoro. Ele tenta dizer que talvez tenha machucado a moça. Ela responde que o amor é assim mesmo. Harvey diz que não sabe mais o que é real. E sua mãe sugere que ele converse com alguém, e pergunta o que aconteceu com o Dr. Jones. A resposta vem de outro lugar. O Senhor Vazio aparece atrás de Harvey. E sussurra que foi ruim ele não contar à própria mãe o que eles fizeram com o Dr. Jones. A cena se intercalam com Theo descobrindo que J-Force fugiu do hospital psiquiátrico. Simon pagando por informações sobre todos os sobreviventes. Alice costurando a própria cópia destruída e prometendo vingança. Tudo está convergindo. E ninguém percebe. Parte 7, o teatro de Simon. Alice está de novo no apartamento de Simon. Ele mostra documentos sobre todos os sobreviventes, incluindo ela. Diz que não entende por que Theo não contou que teve um vizinho canibal, já que não é algo sobrenatural. Assim como Alice, que não tem histórias de bonecas assassinas no passado. Alice pergunta sobre casas assombradas, se referindo ao passado de Simon. Então ele conta a própria história. O exorcismo televisionado de 1987, pelo qual Simon é famoso até hoje, não foi exorcismo. Foi uma farsa. Os pais de Simon chamaram um exorcista para ajudá-lo, mas, vendo que o menino gostava de atenção, ele passou a orientar Simon em como agir para parecer possuído. Os pais dele, que acreditavam mas estavam quebrados financeiramente, decidiram fugir e tornar a história pública, para ganhar fama e dinheiro. Agora, adulto, Simon se sente culpado por ter mentido. E diz a Alice que algo realmente está acontecendo hoje, e que eles vão filmar e lucrar com isso, seja sobrenatural ou charlatanismo. E então, ele começa a se sentir mal. Parte 8, o pedaço de papel de parede. Harvey chega ao apartamento de Simon. Ele está dominado pelo Senhor Vazio, que o chama de filho e ordena que ele elimine todos os sobreviventes, para ficarem apenas os dois. Harvey bate na porta. Simon flutua, como se uma força o prendesse. Ele pede para Alice não abrir a porta. Mas Alice abre, porque quer vingança. Quer devolver o que foi feito com sua cópia. Quando Harvey vê Alice, fica em choque. Ele achava que ela estava morta. Então o Senhor Vazio decide atacá-los, mas algo desperta no apartamento.
Do pedaço de tecido guardado por Simon, que na verdade é um pedaço de papel de parede da casa onde ele viveu, surge uma força sobrenatural. As paredes mudam. O chão se contorce. A madeira abre fendas. E o senhor vazio é puxado para baixo, arrastado para dentro do assoalho. O clube dos sobreviventes continua vivo. Mas o terror de 1987 também. E agora que uma das entidades foi atacada, outras vão responder. Mas isso eu conto nos próximos vídeos.